Você já reparou que a única pessoa que te humilha todos os dias é você mesmo? Não é o mundo, não são seus pais, não são seus amigos. É aquela voz dentro da sua cabeça que você nunca pediu para existir, mas obedece como se fosse uma maldição antiga. Agora me responde uma coisa com sinceridade brutal. Até quando você vai deixar essa voz controlar a sua vida? Porque existe um silêncio real, profundo, capaz de destruir essa prisão mental de dentro para fora. Mas a pergunta é, você está pronto para entrar no vazio e finalmente se ouvir? A maior mentira que te contaram é simples. Você é o que você pensa. Não, isso é neurobiologicamente falso e espiritualmente devastador. A neurociência já comprovou que os pensamentos surgem no cérebro antes mesmo de você decidir pensar. Há impulsos elétricos espontâneos no córtex pré-frontal que disparam ideias, medos, julgamentos. E você, sem perceber, assume tudo como verdade. Você virou refém de algo que nem você criou. Espiritualmente, é ainda mais profundo. Diversas tradições dizem há milênios que a mente é apenas um instrumento, não a sua identidade. Mas você se esqueceu disso e se perdeu no ruído. Este fenômeno foi observado em 1983 pelo neurocientista Benjamin Libet, em um dos experimentos mais polêmicos da história. Ele descobriu que o cérebro inicia ações frações de segundo antes da pessoa ter consciência delas. Os estudos continuaram com pesquisadores como John Dylan Hines, que identificou decisões cerebrais até 7 segundos antes de você sentir que decidiu. 7 segundos. Sua mente é como um rádio quebrado transmitindo estática 24 horas por dia. A neurociência chama isso de DMN, a Default Mode Network, a rede neural responsável pelo diálogo interno. E quanto mais ativa ela está, maior é o risco de depressão, ansiedade, ruminação, baixa autoestima e uma sensação de vazio crônico. Ou seja, quanto mais você pensa, pior você fica. E esse barulho começa antes mesmo de você abrir os olhos. Acordar já é um ato de sobrevivência. Pesquisadores como Marcus Reichle, da Washington University, descobriram a DMN por acaso enquanto tentavam zerar atividades cerebrais durante exames. O que encontraram foi surpreendente. O cérebro gasta mais energia, divagando sozinho, do que quando está focado em uma tarefa. Estudos de Judson Brewer, psiquiatra da Brown University, mostram que a DMN está hiperativa em pessoas com ansiedade e depressão, e que práticas de presença e respiração reduzem essa atividade de forma mensurável. Aquela voz que te critica, te compara, te diminui, não é você. A psicologia cognitiva chama essa voz de crítico interno. Eckhart Tolle chama de corpo de dor. O budismo chama de mente condicionada. A ciência chama de padrões automáticos de pensamento. Mas todas as tradições apontam para a mesma conclusão. A voz é uma construção e você é a consciência que observa essa construção. Se você fosse a voz, quem estaria ouvindo? Pesquisadores como Ethan Kross, da Universidade de Michigan, estudam há décadas o diálogo interno e descobriram que essa voz costuma ser hipercrítica devido ao mecanismo evolutivo de sobrevivência que supervaloriza ameaças. Ela não existe para te apoiar, existe para te proteger. Mas no mundo moderno, essa proteção se transformou em autossabotagem. E agora, vamos mais fundo. A física quântica mostra que cada átomo vibra. O universo inteiro é uma sinfonia de ondas, energia e frequências. O silêncio não é ausência, é um estado vibracional. O coração literalmente tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Isso não é poesia espiritual. É medição científica. Esse dado vem das pesquisas do HeartMath Institute, que demonstraram que o coração gera um campo eletromagnético expansivo, mensurável a vários centímetros do corpo. Não se trata de misticismo, é física. Quando você silencia a mente, o campo cardíaco domina o sistema. Sua intuição aumenta, sua inspiração muda, sua percepção expande. O silêncio não é ficar calmo, é ativar outra camada da sua consciência. A mente odeia o silêncio, porque é no silêncio que ela perde o poder.
A mente quer controle, quer narrativa, quer explicação, quer fazer você acreditar que sem ela você desaparece. Mas não é verdade. O silêncio é o que resta quando tudo o que é falso desmorona. Estudos de neuroimagem feitos por pesquisadores como Sara Lazar, de Harvard, mostram que práticas que reduzem o diálogo interno acalmam regiões como a amígdala, responsável pelo medo. Ao mesmo tempo, fortalecem áreas ligadas à presença e regulação emocional. Ou seja, quando você entra no silêncio, você literalmente altera fisicamente o seu cérebro. A guerra entre mente e presença não é poética, é neurobiológica. Aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. Você tem medo do silêncio porque tem medo de descobrir quem você realmente é. O ego teme o vazio porque sabe que ali ele não existe. O hinduísmo chama esse espaço de ótimo, o eu eterno. O taoísmo chama de Tao. A ciência chama de consciência integrada. Mas todos concordam, existe algo em você muito maior do que a sua mente. E você sente isso. O neurocientista Giulio Tononi propôs a teoria da informação integrada, uma das visões mais respeitadas sobre a consciência. Segundo ela, sua consciência não é produzida apenas por pensamentos, mas por níveis de integração profunda entre diferentes áreas do cérebro. O silêncio amplifica essa integração. Quanto mais quieta a mente, mais integrada e profunda a sua experiência de ser. Cada vez que você observa um pensamento, você ativa o córtex cingulado anterior, área responsável por autoconsciência e regulação emocional. É como se você apertasse um botão interno dizendo, eu não sou isso. E o pensamento perde força, desmancha, dissolve. Esse é o início da liberdade. Richard Davidson, um dos maiores pesquisadores do mundo sobre meditação, descobriu que apenas algumas semanas de treino de observação consciente aumentam a atividade dessa área e diminuem a reatividade da amígdala. Isso significa que observar sua mente muda a forma como você sente e reage ao mundo. Não é espiritualidade abstrata, é neuroplasticidade. É o cérebro aprendendo que você não precisa obedecer seus pensamentos. Pensa nisso. Quando você está totalmente presente, existe algum problema? Algum medo? Alguma ansiedade? Não. O agora é o único lugar onde a mente não consegue te machucar. O problema é que você passa 99% do tempo preso entre fantasmas do passado e ilusões do futuro. Esquece do único lugar onde a vida acontece, o presente. Pesquisas de Matt Killingsworth, de Harvard, com mais de 15 mil pessoas, mostraram que quanto mais a mente vagueia, menor é o nível de felicidade. A presença não é uma filosofia, é uma condição mensurável de bem-estar. Sua mente criou uma identidade artificial. Eu sou assim, eu não consigo, eu não sou o suficiente, eu tenho que agradar. Nada disso é verdadeiro. São histórias que você repetiu tantas vezes que viraram algemas mentais. A espiritualidade real não te convida a acreditar em algo. Ela te convida a desaprender tudo o que não é você. Estudos da psicóloga Carol Dweck mostram que grande parte da identidade que as pessoas acreditam ter é composta por crenças fixas, aprendidas pela repetição. Não são características essenciais, são condicionamentos. Se você muda a sua percepção sobre si, sua identidade muda junto. A máscara cai. Agora vamos ser diretos. A maior violência que você sofre é a que você pratica contra si mesmo. A autocrítica destrutiva, a comparação constante, o pessimismo automático. Essa violência mental não é sua culpa, mas é sua responsabilidade, porque só você pode parar de alimentar essa voz. A psicóloga Kristin Neff descobriu que a autocrítica ativa o mesmo circuito cerebral que responde a ameaças externas. Ou seja, quando você se ataca mentalmente, seu corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. O agressor interno não é simbólico, ele é fisiológico. E não, silêncio não é meditar sentado por 30 minutos ou esvaziar o cérebro à força. Silêncio é observar sem reagir, sentir sem se perder, respirar para dentro do corpo. É perceber a vida sem narrar, é deixar o coração assumir o comando. Silêncio é presença. Presença é poder. Poder é liberdade.
pesquisadores demonstraram que a observação consciente do corpo e da respiração reduz drasticamente a atividade da DMN. O corpo entra em um estado chamado de coerência fisiológica, em que batimentos cardíacos, respiração e foco se alinham. O silêncio não te torna passivo, ele te torna mais inteiro. Chega um momento em que você percebe a mente não é sua amiga, ela é sua ferramenta, mas você vive como se fosse o contrário. Quando isso cai, tudo muda. Você sente uma clareza que nunca sentiu, uma paz que não depende de nada externo, uma força que você nem sabia que tinha. O psicólogo Daniel Kahneman, prêmio Nobel, mostrou que grande parte das decisões humanas são automáticas e inconscientes. Quando você assume o controle da sua atenção, você rompe com esse piloto automático. É o nascimento de um novo nível de consciência. Então deixa eu te perguntar, sem rodeios, se você não é a voz, não é o medo, não é o passado, não é o julgamento. Quem é você? Essa é a pergunta mais importante da sua vida, e o silêncio é a única resposta verdadeira. Quando o barulho interno cala, você se encontra fora das narrativas que te limitaram. Os problemas diminuem, a ansiedade enfraquece, a comparação perde o sentido, a vida volta a respirar em você. Essa transformação não é mística, é fisiológica, é neuroplasticidade. O cérebro muda de acordo com o jeito que você usa sua atenção. Agora, a pergunta que realmente importa: você vai continuar vivendo preso dentro da sua própria cabeça? Ou vai finalmente voltar para si? A escolha é sua, mas o silêncio está te chamando. Pesquisas mostram que a mudança interna profunda nasce de um momento de impacto emocional, não de lógica. Esse é o convite real da mudança. Deixe o seu like e se inscreve no canal. E escolhe um desses 2 vídeos aqui do lado. Na psicologia, isso é chamado de reforço de intenção. A ação simples de clicar, escolher, avançar, reforça no cérebro o circuito da mudança. É o primeiro passo concreto. É o que transforma desejo em movimento. É assim que qualquer jornada profunda começa, com um pequeno ato que muda a direção da sua vida.